plataforma da estação ferroviária em Rastenburg, na Prússia Oriental, ainda guarda o calor da manhã daquele 17 de agosto de 1943. 10 horas e 15 minutos. O sol corta a névoa entre os trilhos. Um trem de luxo prepara-se para partir, sua pintura reluzente contrastando com a fuligem da guerra que já consome a Europa há 4 anos. No vagão principal, Reichsmarschall Hermann Göring ajusta o uniforme coberto de condecorações. Ele sorri. É o sorriso de quem acredita comandar os céus, de quem construiu uma força aérea do zero e a transformou na mais temida máquina de guerra do continente. A Luftwaffe é sua criação, seu orgulho, sua imortalidade em metal e fogo. Do lado de fora, observando o trem, está o general Adolf Galland, 31 anos. Rosto marcado pelo vento das cabines abertas. Olhos que viram mais mortes do que qualquer homem deveria ver. Ele segura uma pasta de couro gasto. Dentro dela, relatórios, números, evidências. A verdade que ninguém quer ouvir. Galland sabe que tem segundos. Quando aquele trem partir, a oportunidade se perde. Quando Göring desaparecer pelos corredores de seu palácio móvel, rodeado de bajuladores e champanhe, a realidade ficará do lado de fora. E a realidade, neste momento, está matando pilotos alemães a uma velocidade alarmante. Ele se aproxima. O vapor sobe entre eles como uma cortina prestes a fechar. A reunião havia terminado há poucos minutos. Uma conferência sobre operações de caça da Luftwaffe, mapas sobre mesas, relatórios de missões, a rotina administrativa da guerra. Mas Galland trouxe algo diferente. Algo que não estava na pauta oficial. Algo que mudaria tudo, se alguém estivesse disposto a escutar. Mais cedo naquele mesmo dia, interceptadores alemães enfrentaram uma formação massiva de bombardeiros americanos. O alvo era duplo: Regensburgo e Schweinfurt. Fábricas de rolamentos, instalações de produção de aviões. Alvos estratégicos profundos no coração industrial da Alemanha. A distância da Inglaterra até lá é de mais de 480 quilômetros. Território alemão puro, onde os caças nazistas sempre reinaram absolutos. O padrão era conhecido, previsível como um ritual. Os bombardeiros americanos Boeing B-17 cruzavam o Canal da Mancha escoltados por caças Republic P-47 Thunderbolt. Máquinas robustas, potentes, mas com um problema fatal: alcance limitado. Os Thunderbolts acompanhavam as fortalezas voadoras até a fronteira alemã, talvez alguns quilômetros além. Então, com os tanques de combustível vazios, viravam de volta para a Inglaterra. Os bombardeiros seguiam sozinhos. E então a caçada começava. Esquadrões da Luftwaffe esperavam. Messerschmitt Bf-109, Focke-Wulf F-Duo 190. Pilotos experientes que conheciam cada truque, cada ângulo de ataque, cada ponto fraco das fortalezas americanas. Eles atacavam das nuvens, do sol, de cima, pela frente. Metralhadoras de 30 milímetros rasgavam alumínio como papel. Bombardeiros explodiam, paraquedas desabrochavam. Destroços caíam girando sobre vilarejos alemães. Era brutal. Era eficiente. Era a maneira como a guerra aérea funcionava sobre a Alemanha desde 1942. Mas naquele 17 de agosto, algo mudou. Os pilotos alemães relataram algo impossível. Depois que os Thunderbolts voltaram, depois que os bombardeiros ficaram sozinhos, depois que os primeiros ataques começaram, outros caças apareceram. Não eram Thunderbolts. A silhueta era diferente. 2 motores, fuselagem dupla, asas longas e elegantes. Lockheed P-38 Lightning. Apareceram sobre Schweinfurt, sobre Regensburgo, 240 quilômetros dentro da Alemanha. Engajaram os interceptadores alemães em pleno combate. Atiraram, manobram. Protegeram os bombardeiros como se estivessem sobre a costa francesa, não sobre o interior da Baviera. Galland coletou os relatórios. Conversou com os comandantes de esquadrão por telefone. Todos confirmavam.
Os P-38 estavam equipados com tanques externos, recipientes de combustível adicionais pendurados sob as asas. Quando vazios, eram ejetados. O alcance dobrava, triplicava. De repente, nenhum alvo na Alemanha estava fora do alcance de escolta. E Galland entendeu imediatamente o que isso significava. A doutrina alemã inteira estava obsoleta. A estratégia de esperar os escoltas voltarem para casa estava morta. A vantagem tática que a Luftwaffe explorava há anos, bombardeiros desprotegidos sobre território alemão, havia evaporado em uma manhã. Por isso ele está na plataforma. Por isso ele precisa falar com Göring antes que o trem parta. Por isso ele segura aquela pasta como se carregasse o futuro da Força Aérea Alemã. Porque carrega. Göring o vê se aproximar. O sorriso permanece. Ele espera um elogio, talvez. Uma confirmação de que tudo está sob controle. Que os americanos foram punidos. Que o Reich está seguro. Galland abre a pasta. Ele fala rápido. Direto. Não há tempo para rodeios. Os caças americanos chegaram até Schweinfurt, equipados com tanques externos. Múltiplos esquadrões confirmam. P-38 Lightnings em formação de combate completa, 240 quilômetros dentro da Alemanha. A tática de esperar os escoltas voltarem não funciona mais. Precisamos nos adaptar. Imediatamente. O sorriso de Göring desaparece. Seu rosto fica vermelho. Não da vergonha, da raiva. A voz sobe. Ele corta Galland no meio da frase. Impossível. Os caças americanos não chegaram até lá. Os relatórios estão errados. Os pilotos estão confusos. Provavelmente eram aviões danificados que planaram para o interior depois de serem atingidos sobre a França ou a Bélgica. Anomalias. Acidentes. Não evidência de capacidade de alcance estendido. Galland tenta explicar. Mostra os relatórios, explica o sistema de tanques externos. Vários esquadrões reportaram os mesmos encontros no mesmo dia. Não eram aviões danificados planando. Eram caças em capacidade de combate total, engajando aviões alemães no coração do Reich. Göring o interrompe. Levanta a mão como quem silencia um subordinado insubordinado. É fisicamente impossível para caças americanos chegarem tão longe. Ele afirma isso oficialmente. Ele, o Reichsmarschall, o comandante da Luftwaffe, declara que caças americanos não cruzaram para o interior da Alemanha. E então vem a frase que muda tudo. Isso é uma ordem. Galland para. Testemunhas dirão depois que ele sorriu. Um sorriso estranho, sem alegria, sem ironia. O sorriso de quem entende que acaba de assistir ao suicídio de milhares de homens. Ordens são ordens, senhor. O trem parte. O vapor sobe. As rodas rangem sobre os trilhos. Göring desaparece pela janela, já virando as costas, já esquecendo a conversa, já convencido de que está certo. E Galland fica na plataforma, sozinho, observando o trem se afastar pela linha férrea que corta a Prússia Oriental. Ele sabe o que acabou de acontecer. A Luftwaffe perdeu sua chance de se preparar para a ameaça que a destruirá. O que vem a seguir não é estratégia, não é tática, é massacre. As perdas começam imediatamente. Naquele mesmo 17 de agosto, a Luftwaffe perde entre 25 e 27 caças durante as missões de Regensburgo e Schweinfurt. Muitos caem para os P-38 de longo alcance, que Göring insiste serem impossíveis. A missão dupla demonstra exatamente o que Galland havia alertado. Bombardeiros americanos penetram fundo na Alemanha com escolta contínua de caças, muito além das distâncias anteriormente observadas. Os caças alemães que atacam os bombardeiros são interceptados por P-38, surgindo das nuvens em altitudes inesperadas, em distâncias que a doutrina dizia serem seguras. A troca é brutal. 60 bombardeiros americanos são destruídos naquele dia. Mas as perdas alemãs de caças e pilotos são severas. Pilotos experientes morrem. Esquadrões inteiros são dizimados. A missão representa um divisor de águas. Pela primeira vez, a Luftwaffe enfrenta formações de bombardeiros americanos
escoltadas durante toda a penetração no espaço aéreo alemão. A suposição tática de que as escoltas voltariam em pontos previsíveis foi despedaçada. Os comandantes de caça alemães agora precisam assumir que escoltas americanas podem aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, muito mais fundo na Alemanha do que a doutrina sugeria ser possível. 3 semanas depois, em 6 de setembro de 1943, outro desastre prova que Galland estava certo. Uma formação de bombardeiros B-17 ataca Stuttgart com escoltas P-38, alcançando o sul profundo da Alemanha. Major Egon Meyer, da Jagdgeschwader II, lidera a interceptação. Meyer é um dos destruidores de bombardeiros mais bem-sucedidos da Alemanha, com 57 vitórias. Ele foi pioneiro no ataque frontal contra bombardeiros pesados americanos, reconhecendo que ataques pela frente minimizavam a exposição ao fogo defensivo. Nesta missão, o esquadrão de Meyer ataca pela frente da formação de bombardeiros, conforme planejado. Acertam vários aviões. Então os P-38 mergulham das alturas. As escoltas estavam posicionadas acima e atrás do fluxo de bombardeiros, esperando exatamente por esse momento. A formação de Meyer se dispersa. 3 caças alemães são abatidos na primeira passada. O próprio Meyer mal escapa quando um P-38 gruda em sua cauda. Ele empurra seu Messerschmitt Bf-109 em um mergulho íngreme e consegue fugir do caça americano mais pesado. Mas 5 de seus homens não retornam. 3 pilotos mortos. 2 capturados após saltarem de paraquedas. 0 bombardeiros confirmados destruídos. A missão é um fracasso completo. Em outubro de 1943, o padrão é inegável. Bombardeiros americanos estão atacando profundamente na Alemanha com escoltas de caça que Göring declarou impossíveis. A Luftwaffe continua lutando usando táticas baseadas em suposições demonstravelmente falsas. Pilotos são informados de que escoltas não podem alcançar certos alvos. Eles planejam seus ataques de acordo. Então as escoltas aparecem e os abatem. Em 14 de outubro de 1943, Quinta-feira Negra, outro ataque a Schweinfurt resulta em perdas catastróficas para ambos os lados. Os americanos perdem 60 bombardeiros. A Luftwaffe perde 38 caças, com pilotos mortos ou feridos. Em 4 de dezembro de 1943, Hauptmann Wilhelm Lemke, da Jagdgeschwader III, é morto perto de Dorwert, nos Países Baixos. Lemke tinha 131 vitórias e era um dos ases mais bem-sucedidos da Alemanha. Ele é abatido durante combate com P-47 Thunderbolts do 35º Segundo Grupo de Caça. Tinha 23 anos. A perda de ases experientes como Lemke representa uma depressão irreparável da eficácia de combate da Luftwaffe. A Quinta-feira Negra demonstra tanto a força quanto a fraqueza da estratégia de bombardeio americana. 60 bombardeiros perdidos em um único dia representam 9% da força atacante. 600 tripulações mortas ou capturadas. Tais perdas são insustentáveis sem escolta de caça até o alvo e de volta. Mas para a Luftwaffe, o ataque representa algo igualmente sinistro. Apesar de alcançar sua maior contagem de bombardeiros abatidos da guerra, as perdas de caças alemães estão se aproximando da paridade com as vitórias sobre bombardeiros. A Luftwaffe destruiu 60 bombardeiros, mas perdeu 38 caças e 42 pilotos no processo. Antes do advento das escoltas de longo alcance, a taxa de troca era de 3 ou 4 bombardeiros destruídos para cada caça perdido. Agora está se aproximando de 1 para 1. Nessa taxa, a Luftwaffe será desgastada por atrito muito antes da força de bombardeiros americana ser seriamente degradada. Galland entende a matemática. Ele compila outro relatório detalhado em novembro de 1943. O relatório analisa perdas mensais de caças de junho a outubro. Junho, 87 caças perdidos. Julho, 106. Agosto,
174. Setembro, 193. Outubro, 224. A tendência é inconfundível. As perdas estão acelerando. Pior ainda, a proporção de pilotos experientes para novatos está se invertendo. Em junho, 60% dos pilotos de caça tinham mais de 6 meses de experiência em combate. Em outubro, apenas 40%. A Luftwaffe está perdendo seu ativo mais valioso: pilotos experientes que podem sobreviver ao combate e treinar a próxima geração. Galland alerta que, sem intervenção imediata, a força de caça atingirá um ponto de ruptura crítico em 6 meses. Após esse ponto, as perdas excederão a capacidade do pipeline de treinamento de produzir substitutos. A força de caça entrará em uma espiral da morte da qual a recuperação será impossível. Ele envia o relatório para Göring, para o Ministério da Aviação, para qualquer um na cadeia de comando que escutará. A resposta é silêncio. Göring se recusa a reconhecer a crise. O Ministério da Aviação emite diretivas pedindo melhoria no moral e táticas mais agressivas. Ninguém aborda o problema fundamental de que os pilotos alemães estão em menor número, superproduzidos e cada vez mais superados por oponentes aliados mais bem treinados voando caças superiores de longo alcance. Então, em 1º de dezembro de 1943, algo novo aparece sobre a Alemanha, que faz a ameaça do P-38 parecer gerenciável em comparação. O North American P-51 Mustang entra em combate. O P-51 havia voado por 2 anos em várias funções. A Real Força Aérea Britânica usava versões iniciais para reconhecimento de baixa altitude e ataque ao solo. As forças aéreas do Exército dos Estados Unidos os usavam no norte da África e no Mediterrâneo. Mas esses primeiros Mustangs tinham motores Allison que funcionavam mal em grande altitude. Eles não podiam escoltar bombardeiros na estratosfera onde a guerra aérea sobre a Alemanha era travada. A inteligência alemã conhecia esses primeiros Mustangs. Analistas da Luftwaffe haviam concluído que não representavam ameaça para operações de bombardeiros em alta altitude. Então a North American Aviation instalou o motor britânico Rolls-Royce Merlin na fuselagem do Mustang. O Merlin tinha um supercompressor de 2 estágios que mantinha a potência acima de 9.000 metros. A combinação da aerodinâmica eficiente do Mustang e o desempenho em alta altitude do Merlin criou algo extraordinário. Um caça americano que podia voar tão alto quanto qualquer caça alemão, mais rápido que a maioria dos caças alemães em altitude, virar com caças alemães em combate aproximado, e com o dobro do alcance de qualquer escolta anterior. Quando equipado com 2 tanques externos, o P-51 podia voar mais de 1.280 quilômetros de sua base, passar tempo em combate sobre o alvo e retornar para casa. Berlim fica a 960 quilômetros da Inglaterra. Cada alvo industrial na Alemanha estava agora ao alcance de bombardeio diurno escoltado. Em 1º de dezembro de 1943, o 35º Grupo de Caça voa a primeira missão de combate do P-51B sobre a Europa. Muitos pilotos tinham menos de 5 horas no P-51 antes de sua primeira missão de combate. Mas a aeronave era intuitiva de pilotar e tolerante a erros do piloto. Em 13 de dezembro de 1943, alcança um avanço que muda a guerra aérea permanentemente. 55 P-51 Mustangs escoltam bombardeiros B-17 até Kiel, 770 quilômetros da Inglaterra e 380 quilômetros dentro da Alemanha. A missão dura 4 horas e 30 minutos. Os Mustangs enfrentam interceptadores da Luftwaffe sobre o alvo e abatem 6 caças alemães sem perdas. A missão prova que bombardeiros pesados americanos agora podem alcançar qualquer alvo na Alemanha com proteção de caça. O problema de escolta que atormentou a campanha de bombardeio estratégico desde 1942 está resolvido. Galland reconhece a ameaça imediatamente. Ele voa para Berlim para se encontrar com Göring no final de dezembro de 1943.
Apresenta inteligência sobre o P-51. Especificações técnicas. Dados de desempenho. Relatórios de combate de pilotos que enfrentaram o novo caça. O P-51 é mais rápido que o Bf-109 e o Focke-Wulf 190 em todas as altitudes. Pode virar com caças alemães. Tem maior alcance que qualquer escolta anterior. Com tanques externos, pode alcançar qualquer alvo na Alemanha. Galland recomenda medidas de emergência. Todos os recursos disponíveis devem focar na produção de caças. O programa do caça a jato Mi-262 deve receber prioridade máxima. O treinamento deve ser acelerado, apesar da escassez de combustível. A Alemanha precisa se adaptar imediatamente ou enfrentar derrota estratégica na guerra aérea. Göring descarta as preocupações. Ele afirma que o P-51 é apenas mais um caça americano. Pilotos alemães são superiores. Táticas alemãs são superiores. A Luftwaffe prevalecerá através da habilidade e coragem. A reunião termina. Galland retorna ao seu quartel-general sabendo que a Luftwaffe selou seu próprio destino. Em 20 de fevereiro de 1944, os americanos lançam a Operação Argumento, mais tarde conhecida como Grande Semana. 6 dias de ataques concentrados a fábricas de aviões alemãs. O objetivo é destruir a capacidade de produção da Luftwaffe e forçar os caças alemães à batalha onde podem ser aniquilados. Mais de 3.500 bombardeiros americanos atacam alvos em toda a Alemanha. Todos escoltados por enxames de caças P-38, P-47 e P-51. A Luftwaffe compromete tudo para parar os ataques. Cada esquadrão de caças disponível se lança à batalha. Ases experientes voam múltiplas missões por dia. Novos pilotos com treinamento mínimo são lançados ao combate. As baixas são catastróficas. Durante a Grande Semana, a Luftwaffe perde 262 caças destruídos e outros 180 danificados, além de reparo imediato. As perdas de pilotos são ainda piores. Aproximadamente 100 pilotos mortos, 90 feridos, 43 desaparecidos. Entre os mortos estão comandantes de esquadrão, líderes de voo e veteranos de combate experientes que não podem ser substituídos. Major Egon Meyer, que havia sobrevivido ao desastre de 6 de setembro, é morto em 2 de março de 1944. Abatido por escoltas P-47 sobre a França. Ele tinha 102 vitórias. Tinha 29 anos. Hauptmann Kurt Uben, da Jagdgeschwader 3, é morto em 22 de fevereiro durante uma interceptação de bombardeiros sobre Brunswick. Ele tinha 110 vitórias. Tinha 24 anos. Estes não eram pilotos novatos. Estes eram o núcleo da expertise de caça da Alemanha. Os homens que treinavam novos pilotos, os líderes que organizavam táticas eficazes, os ases que podiam enfrentar múltiplos inimigos e sobreviver. Eles estavam morrendo em taxas que tornavam a substituição impossível. Em 4 de março de 1944, a situação estratégica atinge um ponto sem retorno. Bombardeiros americanos atacam Berlim pela primeira vez com escolta total de caças. Mais de 600 bombardeiros pesados atacam a capital alemã. Escoltando-os, estão 174 P-51 Mustangs, que voam toda a viagem de ida e volta de 1.770 quilômetros. Os Mustangs lutam contra defensores alemães sobre o coração do Terceiro Reich. Abatem 16 caças da Luftwaffe. Perdem apenas 4 aeronaves. Berlim, a cidade que Hermann Göring prometeu que nunca seria bombardeada, está agora ao alcance de bombardeio diurno americano com proteção completa de caça. Göring teria dito em particular que, quando viu Mustangs sobre Berlim, soube que a guerra estava perdida. Mas ele disse isso em particular. Publicamente continuou insistindo que tudo estava sob controle. A realidade era muito diferente. Em abril de 1944, Galland enfrenta uma crise tão severa que arquiva um relatório diretamente com o alto comando, contornando Göring inteiramente.
O relatório é datado de 27 de abril de 1944. Delineia o estado catastrófico da força de caça da Luftwaffe. Nas 10 operações principais anteriores, a Luftwaffe havia perdido aproximadamente 500 aeronaves e 400 pilotos. Nos 4 meses anteriores, de janeiro a abril, mais de 1.000 pilotos haviam sido mortos, feridos ou capturados. O inimigo superava os caças alemães em 6-1 em algumas operações, 8-1 em outras. O padrão de treinamento de pilotos de caça aliados era assombrosamente alto. A maioria dos pilotos americanos e britânicos entrando em combate tinha de 400 a 500 horas de tempo de voo. Pilotos alemães estavam sendo enviados para a batalha com menos de 200 horas. Alguns tinham menos de 150. Galland afirma em seu relatório que preferiria ter 10 Mi-262 em ação no momento do que 5 Bf-109. O Mi-262 era o caça a jato que Galland havia defendido implantar por meses. Era 160 km por hora mais rápido que qualquer caça aliado. Podia romper telas de escolta e atacar bombardeiros sem ser interceptado. Mas Hitler havia insistido que fosse desenvolvido como bombardeiro, não como caça. Meses preciosos foram desperdiçados convertendo-o para carregar bombas, em vez de maximizar seu potencial como interceptador. As perdas continuam pela primavera e verão de 1944. Entre janeiro e maio, 2.262 pilotos de caça alemães foram mortos, feridos ou desapareceram. Apenas março viu atrito catastrófico. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançam a Operação Overlord, a invasão da Normandia. A Luftwaffe deveria contestar a invasão com ataques massivos de caças e bombardeiros contra as praias de desembarque. A Luftflotte 3, responsável por defender a França, tinha 481 aeronaves disponíveis em 5 de junho. No dia D, a Luftwaffe conseguiu voar 319 missões. Os aliados voaram 14.674. A disparidade era tão completa que muitos soldados aliados não viram uma única aeronave alemã durante a primeira semana da invasão. Oberst Josef Priller, comandante da Jagdgeschwader 26, era um dos líderes de caça mais bem-sucedidos da Alemanha, com 101 vitórias. Na manhã do dia D, Priller e seu ala, Feldwebel Heinz Wodarczyk, foram os únicos pilotos alemães a atacar as praias de invasão diretamente. Voando 2 Focke-Wulf 190, em altitude extremamente baixa para evitar detecção, eles metralharam a praia Sword e escaparam de volta à base. Suas 2 aeronaves constituíram toda a resposta de caça alemã à maior invasão anfíbia da história. As semanas após o dia D, viram alguns dos combates aéreos mais desesperados e inúteis de toda a guerra. Unidades da Luftwaffe se lançaram contra poder aéreo aliado esmagador, em uma tentativa condenada de apoiar as forças terrestres alemãs. As perdas foram assombrosas. Até o final de junho de 1944, a Luftwaffe havia perdido mais de 300 caças no oeste. As perdas de julho excederam 400. As perdas de agosto se aproximaram de 500. A produção de aeronaves, na verdade, aumentou durante este período, com fábricas alemãs produzindo mais de 1.500 caças por mês em meados de 1944. Mas as aeronaves não podiam ser efetivamente usadas. Havia combustível insuficiente para treinar pilotos adequadamente. Não havia pilotos experientes suficientes para voar as novas aeronaves. Em julho, Galland estava recebendo relatórios de baixas, mostrando 50 pilotos de caça mortos ou desaparecidos todos os dias. Todos os dias. 50 pilotos. As escolas de treinamento de pilotos da Luftwaffe graduavam aproximadamente 30 pilotos por semana. A matemática da aniquilação era simples e dura. Não havia como sustentar operações a essas taxas de perda. A força de caça estava morrendo. Comandantes de esquadrão relatavam que novos pilotos chegando do treinamento eram efetivamente indefesos em combate.
Faltavam-lhes habilidades básicas de combate. Não conseguiam manter formação. Entravam em pânico sob fogo. Cometiam erros fundamentais que matavam a si mesmos e seus alas. Um líder de esquadrão experiente comparou receber novos pilotos em meados de 1944 a executá-los. Enviar esses pilotos subtreinados para combate contra pilotos de caça americanos e britânicos experientes era equivalente a assassinato. Mas não havia escolha. A Alemanha não tinha reserva de pilotos treinados esperando. Todos que completavam o treinamento iam imediatamente para a frente e morriam em semanas. Em 2 de novembro de 1944, Galland enviou 500 caças contra 975 bombardeiros americanos, atacando usinas de petróleo, escoltados por 800 caças, 600 deles P-51 Mustangs. Os americanos abateram 98 caças alemães, matando 78 pilotos. Os americanos perderam apenas 50 aeronaves no total, 30 delas para canhões antiaéreos. A Alemanha não podia mais arcar com tais perdas. Em 13 de janeiro de 1945, Galland foi destituído de seu comando como general der Jagdflieger. Göring culpou Galland pelas falhas da Luftwaffe, as queixas constantes, os relatórios derrotistas, a crítica à liderança. Göring disse à sua equipe que Galland havia minado o moral e falhado em inspirar seus pilotos a alcançar a vitória através da força de vontade e determinação. Galland foi colocado em prisão domiciliar em seu chalé de caça. Enfrentou possível corte marcial, até execução. A SS e a Gestapo abriram arquivos sobre ele. Heinrich Himmler procurou colocá-lo em julgamento por traição, mas Hitler interveio. O Führer conhecia a reputação de Galland como piloto de combate habilidoso e líder respeitado. Hitler também reconheceu que submeter à corte marcial o as de caça mais famoso da Alemanha seria um desastre de propaganda. Hitler permitiu que Galland retornasse ao serviço ativo com uma condição. Galland formaria e comandaria a Jagdverband 44, uma unidade de caça a jato de elite equipada com aeronaves Mi-262. Galland aceitou imediatamente. Ele reuniu 10 portadores da Cruz de Cavaleiro, ases experientes que haviam sobrevivido anos de combate. Entre eles estavam Johannes Steinhoff, com 176 vitórias, Gerhard Barkhorn, com 301 vitórias, e Heinz Behr, com 220 vitórias. Estes eram alguns dos pilotos de caça mais bem-sucedidos da história. O Mi-262 era tudo o que Galland havia afirmado que seria. Velocidade máxima de 868 km por hora. 160 km por hora mais rápido que qualquer caça aliado. 4 canhões de 30 mm com poder de fogo devastador. Em combate, o Mi-262 podia escolher quando engajar e quando se desengajar. Caças aliados não podiam alcançá-lo em voo nivelado. Não podiam alcançá-lo em mergulho. Galland voou sua primeira missão de combate no Mi-262, em 31 de março de 1945. Voando do aeródromo de Munique-Rien, ele interceptou uma formação de bombardeiros americanos perto de Neuburg. Abateu um B-26 Marauder com uma curta rajada de seus canhões de 30 mm. O bombardeiro se desfez sob o fogo concentrado. Nas 4 semanas seguintes, Galland adicionou mais 6 vitórias, todas bombardeiros pesados. Seu esquadrão, Jagdverband 44, destruiu 45 bombardeiros e caças aliados durante março e abril de 1945. Mas não fez diferença para o desfecho da guerra. A Alemanha estava entrando em colapso de todas as direções. Forças soviéticas lutavam nas ruas de Berlim. Forças britânicas e americanas haviam cruzado o Reno e estavam avançando rapidamente pela Alemanha Ocidental. Cidades alemãs estavam em ruínas de anos de bombardeio estratégico. O suprimento de combustível havia essencialmente terminado. A Jagdverband 44 voou sua última missão de combate em 26 de abril de 1945.
Galland liderou 12 Me-262 de Munique-Rien para interceptar bombardeiros americanos. Por volta das 15 horas, enquanto engajava uma formação de bombardeiros ao sul de Munique, a aeronave de Galland foi atingida por fogo de um P-47 Thunderbolt, pilotado pelo primeiro-tenente James Finnegan, do 56º Grupo de Caça. O ataque do P-47 veio durante um momento vulnerável, quando Galland estava focado em preparar um tiro contra um bombardeiro. Ele ouviu e sentiu os impactos. Projéteis calibre 12,7 mm rasgaram sua cabine e painel de instrumentos. Ambos os motores foram atingidos. Estilhaços de metal do painel de instrumentos atingiram seu joelho direito. A aeronave estava severamente danificada, mas ainda voável. Galland interrompeu o ataque e mergulhou para longe da área de combate. Ele conduziu o Me-262 aleijado de volta em direção a Munique-Rien. Ambos os motores a jato estavam funcionando irregularmente e perdendo potência. O painel de instrumentos estava destruído. Ele voou por sensação e navegação por marcos terrestres. Em baixa altitude, com a aeronave mal controlável, ele conseguiu fazer um pouso forçado perto do aeródromo. Raios-X tirados mais tarde mostraram 2 estilhaços de metal incrustados em sua rótula. A lesão não era fatal, mas era grave o suficiente para que ele não pudesse continuar voando. 8 dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa havia terminado. Em 1979, 34 anos após a guerra, Galland encontrou James Finnegan em uma reunião da Associação da Força Aérea em São Francisco. Um estudante de pós-graduação havia combinado o relatório de combate de Finnegan com registros alemães e arranjado o encontro. Os 2 homens conversaram por horas sobre o engajamento. Finnegan descreveu ver o Me-262 fazendo uma corrida de ataque aos bombardeiros e posicionando seu P-47 para um tiro. Galland descreveu sentir os impactos e lutar para manter o jato danificado voando tempo suficiente para alcançar território amigo. Eles discutiram as aeronaves, as táticas, a experiência de combate. Havia respeito mútuo entre eles. Ambos haviam sido pilotos militares profissionais cumprindo seu dever em uma guerra terrível. Adolf Galland sobreviveu à guerra. Foi capturado pelas forças aliadas e passou tempo como prisioneiro até 1947. Após sua libertação, trabalhou como consultor militar para a Força Aérea Argentina por 6 anos. Retornou à Alemanha em 1955 e trabalhou como consultor aeroespacial. Publicou sua autobiografia, Os Primeiros e os Últimos, em 1954. O livro detalhava suas experiências como general der Jagdflieger e seus conflitos com Göring e Hitler sobre estratégia aérea. Tornou-se uma das fontes primárias mais importantes sobre operações da Luftwaffe. Galland viveu até 1996. Morreu aos 83 anos. Em entrevistas ao longo de sua vida, historiadores perguntavam a Galland sobre o ponto de virada da guerra aérea. Quando ele soube que a Alemanha perderia, Galland consistentemente apontava para agosto de 1943. O momento em que tentou avisar Göring sobre caças americanos de longo alcance, penetrando profundamente na Alemanha. Ele soube então que a Luftwaffe enfrentava uma ameaça que não poderia superar se a liderança se recusasse a se adaptar. Ele havia apresentado evidências, havia recomendado ação imediata, e Göring havia lhe dado uma ordem de que tal ameaça não existia. Aquela decisão, Galland argumentou em anos posteriores, custou à Alemanha qualquer chance de manter superioridade aérea. Se a Luftwaffe tivesse se adaptado em agosto de 1943, quando o P-38 com tanques externos apareceram pela primeira vez, talvez resultados diferentes fossem possíveis. Talvez mais recursos pudessem ter sido alocados para a produção de caças a jato, antes que fosse tarde demais.
Talvez programas de treinamento pudessem ter sido expandidos antes que a escassez de combustível tornasse isso impossível. Talvez táticas pudessem ter sido desenvolvidas para contra a superioridade numérica dos caças aliados antes que o corpo de pilotos fosse dizimado. Mas Göring havia se recusado a reconhecer a ameaça. Ele a havia chamado de impossível. Ele havia ordenado Galland a parar de reportar tal inteligência. E quando a crise se tornou inegável, era tarde demais. A força de caça da Luftwaffe havia sido despedaçada. Milhares de pilotos mortos, os líderes mais experientes mortos. O pipeline de treinamento colapsado. A Alemanha perdeu a superioridade aérea sobre seu próprio território e nunca a recuperou. A campanha de bombardeio estratégico continuou sem oposição até 1945. Cidades alemãs queimaram, fábricas foram destruídas, redes de transporte colapsaram. A produção de petróleo caiu a níveis que deixaram unidades aéreas inteiras no solo. A guerra se tornou invencível não porque a Alemanha carecia de coragem ou habilidade, mas porque havia perdido o controle de seu próprio espaço aéreo. E remonta a agosto de 1943, quando um general tentou avisar seu comandante sobre uma ameaça que foi descartada com uma ordem negando a realidade. Galland nunca recebeu reconhecimento oficial por seus avisos. Nenhuma comenda. Nenhum reconhecimento de que ele estava correto. Registros oficiais da Luftwaffe atribuíram o colapso da força de caça à superioridade numérica aliada esmagadora e recursos alemães insuficientes. O nome de Galland apareceu em relatórios como o oficial responsável pelas operações de caça durante o período de declínio. Não houve menção de que ele havia previsto a crise. Nenhuma menção de que havia recomendado soluções meses antes de se tornarem desesperadamente necessárias. Nenhuma menção de que havia sido ignorado por uma liderança que preferia suposições confortáveis a fatos desconfortáveis. Após a guerra, historiadores militares pesquisando a Luftwaffe encontraram extensa documentação do confronto de agosto de 1943 entre Galland e Göring. Encontraram a troca na plataforma ferroviária registrada em múltiplas fontes. Encontraram os relatórios de inteligência de Galland sobre caças americanos de longo alcance. Encontraram as respostas desdenhosas de Göring e sua ordem afirmando que tal ameaça não existia. Encontraram relatórios de combate subsequentes, provando que caças americanos estavam de fato penetrando profundamente na Alemanha, exatamente como Galland havia avisado. Analistas militares concluíram que a recusa de Göring em aceitar a inteligência de Galland em agosto de 1943 foi uma das falhas de comando mais consequentes de toda a guerra. Ao negar a realidade, Göring garantiu que a Luftwaffe estaria despreparada para a ameaça que finalmente a destruiu. É assim que falhas de comando se manifestam na guerra. Não através de traições dramáticas ou incompetência óbvia, mas através da recusa em aceitar inteligência desconfortável, através de descartar evidências que contradizem suposições existentes, através de punir subordinados que reportam problemas em vez de abordar os problemas em si, através de dar ordens que negam a realidade em vez de se adaptar às circunstâncias mudadas. Adolf Galland tentou avisar seus superiores, apresentou fatos, recomendou soluções, foi ignorado, e milhares de pilotos alemães morreram como resultado, lutando contra um inimigo que foram informados de que não existia, até que fosse tarde demais para preparar uma defesa eficaz. A plataforma da estação em Rastenburg ainda existe. Os trilhos ainda cortam a Prússia que não é mais prussiana. O vapor há muito se dissipou, mas o eco daquela manhã de agosto permanece, não nos arquivos ou nos memoriais, mas na lição mais simples e mais ignorada da guerra. A realidade não negocia, não aceita ordens, não desaparece porque alguém poderoso diz que não existe. E quando líderes escolhem o conforto da negação sobre o desconforto da verdade, não são eles que pagam o preço. São os homens que obedecem, os pilotos que decolam, os jovens que nunca voltam. No fim,
O som mais alto da guerra não foi a explosão das bombas ou o rugido dos motores. Foi o silêncio que se seguiu quando alguém disse a verdade e ninguém escutou.